Fala pessoal, tudo bem? Mestre Nacional Thales Bond voltando aqui com mais um vídeo para você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o campeão mundial Boris Spassky, em uma das partidas mais bonitas que ele jogou, onde ele implementa o Gambito do Rei. Vamos lá. O Spassky, ele é conhecido como um jogador extremamente universal. Ele não é só conhecido pelo jogo posicional ou somente pelos seus sacrifícios. Ele jogava extremamente bem todo tipo de posição. Tem muita gente que lembra do Spassky somente pela derrota dele para o Bobby Fischer, quando na verdade ele também contribuiu muito para o xadrez, sendo com toda certeza um dos campeões mundiais mais fortes e mais completo que o mundo do xadrez já viu. O azar dele foi que ele bateu de frente com o Bobby Fischer, né? E o Spassky também é um dos poucos jogadores que ganharam um torneio de candidatos mais de uma vez. A história vai dizer que ele ganha um torneio de candidatos, enfrenta o Tigran Petrosian em 1966 e perde no primeiro match, ainda muito jovem, mas com toda a sua resiliência, ele ganha de novo o título dos torneios de candidatos e enfrenta o Tigran Petrosian em 1969, quando aí sim ele se sagra campeão mundial. E em 1972 vem a avalanche do Fischer, né? E passa por cima do Spassky, muitas partidas marcantes. O Spassky jogava muito bem, mas o Fischer naquele ano, e na verdade o Fischer, qualquer jogador que enfrentasse o Fischer sem dúvida nenhuma teria dificuldades, né? Hoje nós vamos ver uma partida do Boris Spassky enfrentando o David Bronstein, né, que também é um desses jogadores que ganhou candidatos alguma vez, é considerado por muitos um campeão mundial sem coroa, né? O David Bronstein, ele ganhou o torneio de candidatos, ele enfrenta o Botvinnik, né, pelo título de campeão mundial, mas ele empata o título. Se eu não me engano, fica 12-12, acho que é um placar, alguma coisa assim. Eu sei que eles ficam empatados na disputa pelo título de campeão mundial, e naquela época não havia desempates. Se o campeão conseguisse empatar o match, ele continuava com o título. O Bronstein, ele era muito forte no xadrez. O Spassky aqui nessa posição está de brancas e o David Bronstein está de pretas. O Spassky abre com E4, o Bronstein joga E5 e aí o Spassky joga peão F4, o Gambito do Rei. O famigerado Gambito do Rei. Thales, o que você acha do Gambito do Rei? Eu acho que o Gambito do Rei não é uma das aberturas mais fortes do xadrez, mas, sem dúvida nenhuma, ele traz muitas complicações. Então, aqueles que gostam de um jogo muito dinâmico, eles vão ficar satisfeitos, e mesmo que dando uma pequena vantagem para o oponente, complicar a posição, né? A partida vira um caos. Ele é muito conhecido pela era do xadrez romântico, onde geralmente ganhava a partida aquele que sacrificasse primeiro, ou será que aquele que sacrificasse por último, né? Era sacrifício em cima de sacrifício, né, nesse tipo de partida. Aqui, o David Bronstein, ele aceita o Gambito do Rei jogando peão captura F4. Uma linha que eu gosto é o Gambito From, né, o contra Gambito Faulkner, né, contra Gambito Faulkner, que é jogar esse D5. As brancas gambitam um peão e você vai lá e contra Gambita, né? O Gambito From, ele é da Bird, né? A gente até viu em um dos últimos vídeos que acaba às vezes até jogando algo semelhante ao Gambito do Rei, se o jogador das brancas quiser. Mas o contra Gambito Faulkner, ele é com lance D5. É uma linha que eu acho interessante. Se eu fosse jogar contra o Gambito do Rei, eu pensaria em jogar esse D5 aqui. Se ocorre a captura peão, captura D5, as pretas avançam o peão, né? Ou capturam também, não tem problema, capturam e depois jogam com bispo D6 e o jogo vai seguir aí com muita complicação também. Mas aqui, a questão é que o jogador das brancas tem que jogar com bastante cuidado aqui já, tá? Depois de um lance como D4, deixa eu até confirmar se D4 é o mais jogado, acho que não, tá? D4 não é um dos lances mais jogados. Um lance muito jogado é Bispo C4, esse lance, né? Bispo C4, depois de Dama H4, o branco tem que jogar com Rei F1, o branco. Olha que interessante, né? Você já perde o roque no lance 3, simplesmente pelas complicações, né? Claro que você vai querer dominar o centro, depois atacar essa dama, você tem a sua compensação. Mas na partida o Spassky joga cavalo F3, que é o mais tradicional, e depois do lance D5, o mais normal aqui é defender com G5, mas depois do lance D5 ele joga E, captura D5,
segue bispo D6. A partida ela vai ficando um pouquinho mais tranquila, né? Não tem o rei no meio do tabuleiro, mas mesmo assim ainda é o gambito do rei, né? Depois de cavalo C3, cavalo D7, D4, roque, bispo D3, cavalo para casa de D7 e roque, os reis já estão em segurança, o material está equilibrado, mas as brancas têm um peão dobrado e as pretas também, né? Parece que como as pretas têm um peão dobrado na ala do rei, elas não vão ter muita chance de tomar ataque na ala do rei, mas nós vamos ver que daqui a pouco isso vai ser quebrado. H6, para evitar alguma entrada com o cavalo na casa de G5, criando problemas. Cavalo captura E4, já passando uma peça para o ataque. Cavalo captura D5, agora sim as pretas têm um peão a mais, mas as brancas vão jogar aqui com C4, criando uma grande compensação. E ao invés de retornar um cavalo, que realmente seria inferior, as pretas, até porque vai retornar o cavalo para onde, né? Se volta o cavalo para casa de F6, aí o cavalo toma D6 e aí já captura o peão de F4, né? Sabendo que já perderia o peão, as pretas jogam o cavalo E3 para tentar pelo menos pegar esse bispo aqui de casas pretas, que é um bispo que poderia ajudar as brancas no ataque. Depois de bispo captura E3, F captura E3, o branco joga o lance C5, fazendo com que o bispo das pretas retorne para a casa de E7. Bispo E7 segue no tabuleiro e bispo C2. Olha que venenoso. A ideia é jogar dama D3 em algum momento e criar temas pela diagonal. As pretas aqui jogam torre E8 e o branco joga dama D3, o espaço que joga dama D3, criando vários temas na diagonal. Nesse momento as brancas já vão começando a criar uma pequena vantagem. E a melhor defesa para as pretas aqui seria F5, que não é um lance muito fácil, né? Nesse momento o David Bronze joga o lance E2 e aqui o Spassky tem uma grande vantagem já na posição, tá? Uma grande vantagem, só que o Spassky não joga o melhor lance, que seria dama captura E2, recuperando o peão e continuando com a vantagem. Claro que também não é tão simples por conta da coluna, mas aqui o computador fala que a vantagem das brancas já é enorme, tá? Mas o Spassky joga aqui cavalo D6, abrindo a diagonal e indo para cima do rei das pretas, com dama, com bispo e com cavalo, entregando a torre de F1 com cheque, pessoal. Olha que interessante, a torre, ela não somente cai, ela cai com cheque, tá? Aqui o David Bronze deveria ter capturado essa torre e a posição é equilibrada, porque o Spassky errou, porque capturando a torre, depois de torre captura F1, bispo captura D6, dama H7, rei F8, nesse momento aqui, as brancas não tem nada melhor do que capturar o bispo em D6, depois de CD6, não tem uma vantagem, então, não tem uma vantagem nessa posição. Se dama H8, rei E7, se joga nesse momento torre E1, basta simplesmente que o David Bronze, que o David Bronze tenha visto o lance cavalo E5 aqui, e como ele tem uma grande vantagem material, entregar um pouquinho desse material não tem tanto problema. O bispo está vindo aqui também para defender, a torre está atacando a dama nesse momento, garantiria ele uma vantagem. Mas o Bronstein, ele, claro, amedrontado com essa posição, ele não captura a torre. Ele joga nesse momento cavalo para casa de F8 e leva uma sequência de golpes aqui que é simplesmente espetacular. Eu vou deixar você pensar um pouquinho. Eu sei que você já pensou. Nesse momento, o Spassky começa uma sequência extremamente linda, extremamente bonita, com o lance cavalo captura F7. Tudo isso com o objetivo de colocar o rei das pretas no fogo, né, no meio do tabuleiro. Depois de peão captura fazendo dama, agora segue torre captura F1 e ele joga bispo F5, entregando o bispo para poder tentar, vamos dizer assim, abrir espaço para a dama entrar, depois desviar a dama, essa que é a melhor palavra, desviar a dama das brancas e depois de dama captura F5 jogar o lance dama D7, tentando forçar alguma troca de damas. Mas nesse momento é claro que o Spassky, com esse monte de peças em cima do ataque, ele não iria querer trocar as damas, ele joga dama F4 e deixa tudo em cima do rei das pretas. Essa posição aqui ela é dificílima para as pretas já, as brancas já estão ganhas, o computador ele fala que as brancas já estão ganhas. Segue bispo F6, bispo F6, depois de bispo F6, cavalo para casa
dia 5, mais uma peça entrando para o ataque. Agora já tem 2 cavalos entrando, bispo e torre. A posição é desastrosa, tá? Segue dama para casa de E7 e bispo B3, colocando o bispo na diagonal do rei. O rei dificilmente consegue ir para uma casa segura aqui. Se rei H7, a gente pode jogar aqui bispo para casa de C2, por exemplo, né? E depois de rei G8, a gente pode tentar jogar dama G4. Na verdade, aí seria uma transposição, né? Se rei H7, acho que pode seguir com H4 aqui, com a ideia de jogar um H5, depois entrar com dama F5, até G4 também. A questão é que as pretas estão muito travadas aqui. Mas nesse momento ele joga o melhor, né? Que é jogar o melhor não, né? Ele joga um lance que é natural, né? Que é bispo captura E5 para tentar aliviar a posição. Só que aqui já tem uma sequência que praticamente acaba a partida. Eu vou deixar você pensar um pouquinho aqui. Se você tivesse de brancas na posição do Spassky, o que você jogaria nessa partida? O Spassky joga aqui, sabendo que tem o tema do ataque descoberto, ele joga cavalo captura E5, cheque. As pretas vão para casa de H7 e depois disso dama E4, cheque. Praticamente garante a vitória, porque agora vai ter temas táticos demais, vão ter muitos temas táticos. Acaba que ele joga aqui o lance rei H8, que tem mate em 4 lances, né? Mas se ele joga G6 aqui, também seria extremamente perdida a posição por meio de torre captura F8 e desvia, né, para depois capturar a casa de G6. Não vai poder recapturar a torre, né? Mas ele joga rei H8, checkmate em 4 lances. Eu vou deixar você pensar. Vamos ver se você encontra o mate aqui em 4 movimentos. Então aqui nós temos um exercício, né, de checkmate em 4 movimentos. O Boris Spassky joga nessa posição a seguinte combinação. Olha que coisa linda. Torre captura F8, eliminando um defensor que era excepcional, que era o cavalo. Depois de torre captura F8, aqui os problemas simplesmente começam, eles não acabaram. Os problemas começam. Segue cavalo G6, que por si só já ganharia uma dama, né? Mas depois de rei para casa de H7, é claro que eu não vou capturar aquela dama. Eu vou jogar cavalo captura F8, cheque. Quando rei H8, dama para H7, checkmate. Olha que partida maravilhosa do Boris Spassky. Uma aula de como jogar o Gambito do Rei. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.